Graças a paz, irmãos. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro de Juízes, capítulo 6, verso 14. Enquanto você localiza essa porção extraordinária das Escrituras, deixa eu tomar alguns instantes para agradecer aqui a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom e sua misericórdia dura para tudo sempre. Ah, se não fosse a graça e a bondade do Senhor na nossa vida. Deus é bom. Obrigado, pastor Silas. Deus abençoe muitíssimo, pastora Raquel. Deus os abençoe muitíssimo. Uma honra estar aqui. Rapaz, eu botei esse casaco aqui, eu achei que eu estava legal, mas depois que eu vi o pastor Isaías, eu me senti um pão dormido. Pastor Josué, tá difícil pra gente, tá difícil. O Pai vai nos dar graça. Gente, ao final você vai encontrar aqui exemplares desse meu livro aqui, Fé, por quê? Por que você precisa de fé? O que é fé? Por que às vezes você crê e mesmo assim Deus não te atende? Por que você crê com toda a sua força e mesmo assim Deus não faz aquilo que você esperava, mesmo tendo crido nele? É um livro extraordinário. O que a fé faz, o que a fé realiza, o que pode roubar a tua fé, vale a pena você levar. Também te recomendo que você não apenas leia, mas também presenteie alguém. Vai gerar ânimo no coração dessa pessoa e vai abençoá-lo, com certeza. Custa 20 pratas, você pode comprar no crédito, débito, Pix, criptomoeda, dinheiro, tudo está passando lá, tá ok? Você achou aí Juízes capítulo 6, verso 14? Juízes 6, verso 14. Diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Na outra versão que está aqui na tela, deve estar aparecendo para você aí também, Deus disse para ele: vai nessa força que você tem. Diga assim comigo: vai nessa força que você tem. Sabe, irmãos, a nação de Israel estava sendo oprimida, dominada e subjugada pelo seu arquirrival, os midianitas, uma nação inimiga, os midianitas. E havia 7 anos que eles estavam debaixo desse domínio dos midianitas. E os midianitas, por sua vez, eles passavam pelo território de Israel, eles deixavam um rastro de roubo, pilhagem, saque, tudo que a terra produzia, os midianitas roubavam, saqueavam. E, além disso, eles matavam pessoas. Então, era uma miséria, uma desgraça absoluta. Entretanto, o povo clamou a Deus, buscou a Deus por socorro. E Deus decidiu escolher um homem chamado Gideão, para ser o líder da nação e para liderar o povo na libertação do jugo dos midianitas. Mas é digno de nota que Deus, ao escolher Gideão, Deus, ao chamar Gideão, Deus aparece a ele, dentre muitas coisas que Deus disse para ele, Deus disse assim: vai nesta tua força. Observe que coisa poderosa nós temos aqui. Deus disse para Gideão: vai na tua força. Observe que o possessivo está na segunda pessoa, na tua força. Deus não disse, vai na minha. Na Nova Almeida atualizada está mais claro ainda o que Deus está dizendo: vai nessa força que você tem. Ora, o que Deus estava querendo dizer para Gideão? Deus não estava descartando a necessidade que Gideão tinha do seu poder, da sua graça, do seu revestimento para ele executar aquela missão. Porque lá no versículo de número 34, o texto vai dizer que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O Espírito de Deus veio sobre Gideão. Então ele precisava do poder de Deus, da graça de Deus. Mas Deus enfatiza algo poderoso para ele: vai nessa
tua força. O que Deus estava querendo dizer para ele? Sabe, Gideão, nessa peleja que você tem que enfrentar, nesse desafio que está diante de você, você precisa usar as potencialidades, a capacidade que reside em você. Eu coloquei dentro de você potencial, eu coloquei dentro de você capacidade, eu coloquei dentro de você aptidões, eu coloquei dentro de você talentos. E isso é fundamental para esse novo tempo que você quer para a nação. Escute isso, meu irmão, isso aqui é algo importantíssimo na nossa vida. O que Deus está nos dizendo é, embora você precise da graça dEle para você viver coisas extraordinárias, do revestimento dEle, do poder sobrenatural dEle, já reside dentro de você capacidade, potencialidade, dons, talento, que você precisa sacar disso, utilizar isso, para você viver um novo tempo de Deus. Sabe, a nossa dependência do poder de Deus não elimina a nossa necessidade de usar as habilidades que Ele já colocou em nós. Da mesma forma que as habilidades que já há em nós, já tem dentro de nós, não descarta a nossa necessidade do poder sobrenatural de Deus. Você vê isso claramente em Jesus, que é a fusão do humano com o divino. Jesus é onde perfeitamente você tem a natureza humana e você tem perfeitamente e de forma sublime a natureza divina residindo numa só pessoa. Escuta o que Salomão diz. Salomão diz assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido quem o levantará. Sabe o que Salomão está dizendo? Existem coisas que não é o poder de Deus que vai resolver. É a tua força interna que precisa ser utilizada. Deus já colocou dentro de você. E eu vim aqui nessa noite despertar você, animar você, encorajar você a utilizar a capacidade que já há em você. Já existe dons em você, tem potencial em você, tem sonho em você, tem habilidade, residindo tesouros em você. E Deus quer que você utilize tudo isso para você viver tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Você crê nessa palavra? Pensar de forma contrária é você desvalorizar o que Deus já colocou dentro de você. Por isso Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, porque afinal de contas essa força que ele tinha veio de onde? De Deus. Tiago 1, verso 17 diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem descendo do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Não há nada que você tenha que não venha de Deus. Não há nada que você possua que não seja o próprio Deus que te entregou. E Deus quer usar isso para você viver um tempo extraordinário na sua vida. Você pode dar um brado de vitória, um aplauso a Deus por isso? Então, repita após mim assim: vai nesta tua força. Que força, pastor? Primeiro, a força do reconhecimento. Força do reconhecimento. Eu preciso reconhecer aquilo que Deus já depositou em mim. Vou te contar uma história real. Conta-se que na década de 30, um fazendeiro nos Estados Unidos decidiu vender sua fazenda. E ele vendeu sua fazenda por um valor irrisório pelo que ela valia ou iria vir a valer. Tempo depois, o proprietário que comprou aquela fazenda descobriu que naquele solo embaixo era petróleo para tudo que é lado. Então aquela fazenda, isso é uma história real, tornou-se uma das terras mais valiosas do Texas. Conta-se a história que o antigo dono da fazenda, quando descobriu que o novo proprietário descobriu o petróleo naquela fazenda, ele teve um ataque do coração e morreu. De desgosto por ter vendido algo tão valioso por um preço tão irrisório. Mateus 13, verso 44, Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido no campo. Vendeu tudo o que tinha e comprou aquele tesouro. Quem está dizendo isso é Jesus. Agora veja, vamos parar e pensar algo aqui importante. Se o dono daquele terreno soubesse
que no terreno dele tinha um tesouro, ele venderia? Não. Segundo, se o dono daquele terreno soubesse que no campo dele, no terreno dele, tinha um tesouro, ainda que ele vendesse, venderia pelo valor que ele vendeu? Óbvio que não. Terceiro, quem comprou o terreno avisou que no terreno tinha tesouro? Não. Então aqui tem uma coisa importante: ninguém é responsável por descobrir o valor que é em você. Ninguém é responsável por descobrir o tesouro que reside dentro de você. É você que é o maior responsável de parar, olhar para dentro e saber que se você foi criado à imagem e semelhança de um Deus extraordinário, então tem extraordinárias coisas dentro de você que esse Deus depositou. Eu vou usar uma frase que o pastor Silas gosta de usar muito: tudo que Deus criou, Deus disse que era bom, mas quando Deus fez o ser humano, Ele diz, é muito bom, meu irmão. Deus, quando olhou para nós, Ele disse, é muito bom. Tem muita coisa boa que Deus depositou em mim e em você, e nós precisamos reconhecer isso. Pastor, o que é que eu tenho que reconhecer? Número 1, seus dons, suas habilidades. Deus te encheu de dons, Deus te encheu de habilidades, Deus te encheu de talentos. E você precisa gastar tempo procurando isso, entendendo isso, descobrindo isso, trabalhando em cima disso. Por quê, pastor? O dom que Deus te deu é um instrumento que Deus vai usar para te levar ao lugar que Ele te prometeu. Deus não te daria uma habilidade, um talento que não te conduziria para aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus te deu teus dons de acordo com o propósito dele para a sua vida. Jeremias capítulo 1, Deus disse para Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Eu preciso descobrir os meus dons, porque o dom que Deus me deu é um instrumento que Deus vai usar para me levar ao lugar que Ele me prometeu. Veja como é que seu futuro está entrelaçado com os dons que Deus te deu. A propósito, o que é um dom? Dom, a palavra dom significa presente. Deus te daria um presente que não serve para nada? Você já recebeu presente grego? Já? Presente grego? Rapaz, o presente grego que eu me recordo melhor foi o dia que no dia da mãe, minha irmã deu para minha mãe um porta-retrato com a foto dela. Falei, é muito abuso. E pior que nós tínhamos que ficar olhando para aquela foto lá em casa. Eu falei, não, assim não vale não. Presente de grego, outro presente de grego. No aniversário da esposa, o marido dá um fogão novo. Um ferro Black Deck. Isso é um presente grego, sim ou não? Agora você acha que o Deus criador do universo ia te dar algo que não servisse para nada? Ia te entregar algo que não te conduzisse até o futuro? Iria te entregar algo que não te ajudasse a viver aquilo que Ele tem para você? Eu preciso descobrir meus dons. Escute como é que meus dons e os teus dons estão entrelaçados com aquilo que Deus tem. Veja, Davi era bom com o quê? Com pedra. Como é que ele mata Golias? Com pedra. José era bom com o quê? Sonhando. Como é que ele se tornou governador do Egito? Ele interpretou o sonho do copeiro, o sonho do padeiro. O copeiro falou dele para Faraó, ele interpretou o sonho de Faraó, e o Faraó o colocou como governador do Egito, que era a interpretação do seu próprio sonho. Qual era o ofício de Paulo? Paulo era construtor de tendas, tenda, casa móvel, cabanas. Quando ele tem um encontro com Cristo, o que ele se torna? Implantador de igreja, casa espiritual. Pedro era bom com o quê? Pescando. Quando ele tem encontro com Cristo, Lucas 5, Jesus diz, de agora em diante tu serás pescador de homens. Observe que a conversão não anulou o dom, só corrigiu como estava sendo utilizado. Eu preciso valorizar os dons que há em mim, as habilidades que há em mim. Deus te deu dons, Deus te deu habilidades, Deus te deu talentos.
Você pode não ser bom em tudo, mas tem alguma coisa que ninguém faz como você. Deus não cria pessoas em atacado, Deus cria indivíduos. Tem algo que ninguém é tão bom nisso como você. Ninguém tem uma digital como a tua, ninguém tem um DNA como o teu, porque Deus cria indivíduos. Podem fazer melhor que você, pode fazer pior do que você, mas igual você não tem ninguém. Escute, valorize seus dons, descubra seus dons. Gaste tempo pensando nisso. Quando eu tinha entre 16 e 17 anos, eu parei e comecei a pensar comigo. Pensei, quais são minhas habilidades? Qual é o meu dom dominante? Apesar de você pode ter muito dom, você tem um que é dominante. Pensei, qual é o meu dom? Aí eu percebi que eu sempre gostei de falar muito. Sempre fui zoador desde novo. Eu tinha muitos apelidos, e um dos meus apelidos era passarinho. Passarinho faz o quê? Canta o dia inteiro. Porque eu gostava de falar. Então eu parei e pensei, opa, deve ter alguma coisa entrelaçado com esse fato de eu gostar de falar. Então eu comecei a caminhar mais em direção à pregação. Já pregava, mas não percebia que aquilo era fundamental na minha vida. Deus tem o hábito de esconder seu futuro dentro de você. Quando Deus criou Adão, não tinha Eva, tinha só os animais lá no Éden. E Deus disse, vou fazer uma companheira para ele. Então Deus disse, haja Eva. Foi assim que Deus criou Eva? Não. Deus fez um boneco de barro e soprou e virou Eva? Não. Deus pôs Adão para dormir, porque Deus trabalha enquanto você descansa nele. Depois tirou de dentro de Adão uma costela e criou Eva, de sorte que a matéria-prima para criar o que ele precisava já estava escondida dentro dele. A matéria-prima para o teu futuro, Deus já depositou dentro de você. Deus já depositou dentro de você a resposta para muita coisa que você vem clamando a Ele, já está dentro de você, talentos, habilidades, capacidades. Pastor, o que eu preciso reconhecer? Diga comigo, pessoas. Não, toda pessoa é importante. Por uma razão, sim, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Toda pessoa é importante, mas nem toda pessoa é especial para você. Você tem apenas 24 horas por dia. Se você achar que todo mundo é especial para você, você vai dar tempo à pessoa errada. Então, pastor, o que é uma pessoa especial para mim? É aquela pessoa cuja vida está entrelaçada com o meu objetivo de vida e com o meu propósito. É só você pegar quem era Arão antes de Moisés e o que ele se tornou depois de Moisés. Quem era Paulo antes de Barnabé, o que ele se tornou depois de Barnabé. O que era Timóteo antes de Paulo passar por Listra e Derbe. Quando Paulo passa por ali, a vida dele muda. Existem pessoas que na verdade elas são de fato um presente de Deus para você chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Como certa feita disse Mike Murdock, Dr. Mike Murdock, quando Deus quer te proteger, Ele tira a gente da tua vida. Quando Deus quer te abençoar, Ele bota alguém na tua vida. A minha oração é que nesse segundo semestre, Deus passe a vassoura de fogo e arranque um monte de pessoa ruim da sua vida, mas que Ele possa trazer muita gente boa que vai ajudar você a viver seus objetivos. Na verdade, existem pessoas que a gente reclama quando elas vão embora, que Deus está olhando do céu e está dizendo, era para você estar dando um culto de ação de graça, isso é um livramento. É um livramento. Pessoal, escute, havia um paralítico. Jesus estava numa casa, não dava para o paralítico entrar. Mas ele tinha 4 amigos que o desceram pelo telhado. E o texto diz, vendo-lhes a fé. Não foi a fé do paralítico, foi a fé dos amigos dele. Sabia que tem bênçãos que acontecem na nossa vida, milagres, coisas extraordinárias, que às vezes não tem a ver conosco, tem a ver com a fé de gente abençoada que Deus coloca no nosso caminho. Gente que nos conecta ao nosso destino, gente que nos conecta ao nosso propósito.
Você conhece a história lá da mulher que foi atrás do profeta porque os credores queriam tomar o filho dela? Mas deixa eu voltar aqui porque tem gente nova na igreja também. Tinha uma mulher. Essa mulher naquela época, a dívida levava à prisão. E para pagar a dívida, vendia como escravo, membro da família, tinha que pagar a dívida de algum jeito. E essa mulher, viúva, foi atrás do profeta. O credor veio tomar meus filhos para levar como escravo por causa da dívida. O profeta falou: o que você tem? Ela disse: tenho nada. Ele disse: nada? Deu ruim. Não, tem um pouquinho de azeite lá em casa. Ele: não, peraí, tem um pouquinho de azeite? Tem. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o azeite, você vai pedir vasilhas emprestadas, muitas, não poucas, pede aí seus vizinhos, você vai fechar a porta com você e seus filhos e vai começar a derramar azeite. E ela fez e começou a multiplicar o azeite. Pai, bota o menino, traz outra, multiplicou, traz outra, multiplicou, traz outra, multiplicou e vai derramando. Do pouquinho que ela tinha, Deus foi multiplicando. Daqui a pouco ela disse para o filho: e aí, como é que está? Tem muito azeite, mãe, traz outra, traz outra. Daqui a pouco a mãe falou: traz outra vasilha. Ele diz: acabou a vasilha. Quando acabou a vasilha, o que aconteceu com o azeite? Parou. Significando que o azeite não acabou, o azeite parou. Se tivesse mais vasilhas, tinha mais azeite. Isso significa que o que multiplicava o azeite era o poder de Deus, mas a quantidade de azeite que ela teria era proporcional às. Então significa que o tamanho do milagre dela também era proporcional à quantidade de pessoas que ela conhecia para pedir vasilha emprestada. Tem milagre que não é Deus que decide o tamanho dele. Tem milagre que é decidido por outros fatores. Acabou aqui na terra, lá no céu Deus disse: parou o azeite. Pessoas. O que eu preciso reconhecer, pastor? Diga comigo: lugares. Não diga mais forte: lugares. Não, lugares. Sabe o que eu tenho percebido? Quando você está no lugar que Deus te quer, o que Deus quer para você te encontra. Deus disse para o profeta Elias: vai-te daqui, esconde junto ao ribeiro do Querite, e há de ser que beberás água do ribeiro, e eis que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Se ele estivesse no lugar que Deus o queria, a provisão de Deus iria chegar lá. No lugar que Deus o queria. Sabe, lugares são importantes. E sabe o que eu tenho percebido? Nem em todo lugar você vai se dar bem. Nem em todo lugar você vai se dar bem. Algumas vezes você vai se dar mal. Escute, Atos capítulo 16, verso 6, diz a Bíblia que Paulo, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foi impedido pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Paulo queria ir em direção à Ásia. O Espírito Santo disse, e depois vai dar uma visão para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Deus mandou Paulo sentido Europa. Mas então, quando você chega na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, está escrito: Pedro aos irmãos do Ponto, Galácia, Bitínia, Capadócia, Ásia. Opa, peraí, a direção que Paulo queria ir, que Deus deixou, Deus mandou Pedro. Mas para onde Paulo foi, Pedro também não foi. O que significa isso? Tem lugar que os outros vão e tu não vai. Olha para quem está do teu lado e diz assim: tem lugar que tu vai e eu não vou. Não, mas peraí. Mas se você está do lado do teu cônjuge, diz para ele assim: ó, se eu não for, tu não vai. Vamos voltar aqui de novo. Diga assim: tem lugar que você vai que eu não vou. Mas fica tranquilo, tem lugar que eu vou e tu também não vai. Lugares estratégicos, lugares especiais, eu preciso reconhecer. Vai nessa tua força. Que força, pastor? Diga comigo: a força da disciplina e do esforço.
Irmão, o cara estava malhando o trigo no lagar. Não era mole, porque o lugar de malhar trigo é na eira, não no lagar. Ele estava malhando o trigo no lugar inadequado, mas porque ele era obrigado a fazer isso para salvar o trigo dos midianitas, no lugar escondido. Então vai nessa tua força. Que força, pastor? A força do esforço, a dedicação. Tem coisas que você não gosta, eu também não gosto. Tem coisas que dá preguiça, é verdade. Mas não tem jeito, tu vai ter que fazer. Como nosso pastor nos ensina, Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Ou tu acha que você vai gabaritar como na prova? Vai botar a mão e vai falar, está gabaritado em nome de Jesus. Fica esperando para ver se vai. Esforço, dedicação. O que nós temos aqui? Vai nessa tua força. Que força, pastor? Força da perseverança. Tem 7 anos que os midianitas estão na terra e ele está lá malhando o trigo para salvar, se esforçando, perseverança. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Irmão, o meio do ano é interessante, sabe por quê? Você já perdeu a empolgação do início. No início está todo... Eu nunca vi nenhum corredor na maratona desanimar no início. Você já viu? O cara na corrida, ele... vou não. Não tem. O início te anima e o final te anima, porque você está vendo a linha de chegada. Mas o problema é no meio. Por isso que Abacuque vai dizer em Abacuque 3, ele vai dizer o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na ira, lembra, te dá misericórdia. Você está no meio, mas no meio tem renovo de Deus para a tua vida. No meio tem ânimo de Deus para a sua casa. No meio tem renovo de Deus para o seu negócio. Tem renovo de Deus, perseverança. Se você não desistir, as coisas vão começar a mudar para você. Você sabe como é que surgiu o Avon? Sabe como é que surgiu o Avon? David McConnell, ele era um vendedor. E ele vendia livro de porta em porta. A maioria dos seus clientes eram mulheres. E ele ia vendendo. Que é um livro. E ele dava de brinde uma amostra de perfume. Conta a história que um dia ele passou numa casa de uma mulher para vender o livro. E a mulher disse para ele assim: livro eu não quero não. Mas se você tiver daquele perfume eu te compro. Então caiu a ficha dele, ele compreendeu que as pessoas compravam o livro por causa do brinde. Então ele inverteu o polo. Então ele passou a botar os cosméticos, o perfume como principal. E aí a Califórnia Perfume, que era o nome da empresa na época, explodiu. E pouco tempo foi vendida por mais de 1 bilhão. Uma empresa de porta em porta foi vendida por mais de 1 bilhão. Porque aquele cara perseverou. Eu tenho uma palavra para você. Está quase chegando o tempo da virada. Não jogue a toalha. Você veio até aqui, continua remando, continua empurrando, continua orando, continua fazendo campanha, continua batendo, meu irmão. Tem fatores desconhecidos que você não sabe. E se você tentar mais um pouquinho, Deus vai te surpreender ali na frente com coisas extraordinárias. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Persevere. Não jogue a toalha. Escute, perseverança. O texto vai dizer em Juízes ainda capítulo 8, o texto vai dizer: já cansados, mas ainda perseguindo. Eu não estou dizendo que você não está cansado. Eu não estou dizendo que de vez em quando parece que a luta é em glória. Mas o que eu vim aqui para dizer para você, na autoridade do nome de Jesus e da palavra de Deus, é que se você continuar perseverando, você não sabe o que está na esquina, você não sabe o que está na curva. Há fatores desconhecidos. E Deus tem surpresas para você. Vai nessa tua força. Que força, pastor? Que força? Força da estratégia. Onde ele estava malhando o trigo?
No lagar. Mas onde é lugar de malhar trigo? Na eira. Porque o trigo você tem que debulhar, trilhar o trigo, tirar a casca dele. Então geralmente eles faziam em lugar alto, com a força do vento, para ajudar a espalhar a casca. Tudo facilitava, em lugares abertos. Mas se ele vai para o lugar aberto, os midianitas iriam vê-lo. Além de tomar tudo dele, poderia matá-lo. Então ele vai para o lagar, estrategicamente. Não é o que ele mais quer fazer, mas é o lugar onde ele pode esconder. Você sabe que às vezes é estratégico você não aparecer? Revelar coisas antes do tempo também pode te prejudicar. Então ele vai de uma forma estratégica. Estratégia pode mudar tudo. Às vezes tem coisas que nós queremos resolver no nosso braço, mas existe coisa que é mais cérebro e menos músculo. Vou te contar uma história. Eu já contei aqui para vocês. Tá ali alguns amigos ali que me conhecem desde novo. Eu sempre morei muito bem. Condomínio fechado, segurança armada. Condomínio famoso. De vez em quando na TV, eles passam com o helicóptero em cima. E lá naquele condomínio fechado, nós éramos muito abastados, muito prósperos. E aí, dentro da nossa prosperidade, minha mãe fazia uma comida que eu odiava quando era moleque: bucho. Acho que quem inventou aquilo foi o diabo. Aquilo parecia a sola de sapato do mastiga, aquilo sinistro. Aí, você está lembrando, né? E fazia isso, era o que tinha de opção. Aí, eu odiava comer aquilo. Para não dizer que eu não odiava, eu gostava do gostinho do caldo com a batata. No máximo. Mas mastigar aquilo era horrível. Aí eu cresci. Me deu vontade de comer bucho. Fui no mercado. Cheguei no mercado, estou caçando bucho, nada de achar bucho. Cheguei pro cara da Ilha do Salgado. Falei assim: amigo, tem bucho aí não? Ele disse: tem. Eu falei: cara, já andei para lá e para cá, não vi. Ele falou: tem, não chama-se bucho não, chama-se dobradinha. 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 Fui lá no achar a tal dobradinha vulgo bucho. Quando eu fui ver o preço, eu quase caí para trás. Falei: cara, olha o preço disso, cara. Nós comemos isso porque éramos miseráveis. Agora nem os miseráveis podem comer isso. Isso está caro demais, cara. É verdade. Vai lá no mercado para você ver se eu estou mentindo. Vai lá. Eu ia falar um negócio, mas deixa eu falar. E é de bucho para pé de galinha. Entendedores entenderão. Beleza? Agora fazem ele diferente, cortam pequenininho. Quando eu era pequeno fazia grandão aquilo. Agora corta pequenininho, bota linguicinha, costelinha suína. Aí já vi vantagem aí, né? Aí, olha só, irmão. O mesmo produto, os caras só trocaram o nome e aumentaram o preço. É o meu bucho. Eles só mudaram o nome e falaram: doravante, dobradinha. Mas é bucho. E aumentaram o preço. Uma estratégia de marketing. Vendendo o meu produto 3 vezes mais caro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Uma ideia de Deus muda a tua vida. Uma ideia de Deus transforma a tua casa.
uma inspiração de Deus, você nunca mais é o mesmo. Bota a mão na sua cabeça, que não é só para carregar cabelo nem chapéu. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai te dar uma ideia que vai mudar a tua história. Algo que ninguém viu, algo que ninguém notou, algo que vai mudar para sempre a tua história e a história da tua família. Vai nessa tua força. Aleluia! Glória! Aleluia! Uou, deixa eu terminar. Vai nessa tua força. Que força, pastor? Força da autoimagem positiva. Que é isso, pastor? Deus apareceu para ele e disse assim no versículo 12: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele: se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Aí Deus estava muito longânimo nesse dia, como ele é. Deus aparece para ele no verso 14 e diz assim: vai nesta tua força. Ele responde para Deus: a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Irmão, Deus está animando o cara: você é valoroso, você tem força. Aí ele: eu? Aí Deus disse: ele: não, minha família é a mais pobre. Quem disse que Deus consulta teu passado para definir teu futuro? Eu li um comentário que diz o seguinte: Deus aceita os homens como eles são e faz dele o que eles não são. Escute, Deus diz para ele: vai nessa tua força. Ele: não, a minha casa é menor. Agora, sabe o que é o mais interessante? É que lá no capítulo 8, quando ele captura os príncipes dos midianitas, ele vai fazer uma pergunta para os príncipes dos midianitas. Verso de número 18, diz assim: que homens eram os que mataste em Tabor? Tabor, uma montanha de Israel. Eles disseram: como és tu? Assim eram eles, cada um parecia filho de rei. Aí ele vai dizer: meus irmãos eram. Ele pergunta para os príncipes dos midianitas quando ele captura: como é que eram os homens que vocês mataram? Os príncipes dos midianitas assim: parecia contigo, eles tinham cara de filho de rei. Deus dizia para ele: você é forte. Os inimigos olhavam para ele e diziam: você parece filho de rei. Só que ele olhava para si e dizia: eu não sou ninguém. Até os inimigos olharem para você diz que você parece filho de rei. De onde é que você tirou essa história de olhar para si e dizer que não é nada? Nós não somos nada diante de Deus. Nós não somos nada diante do onipotente. Sem Ele, como Jesus disse, nada podemos fazer. Agora, à medida que Ele nos fez feitura sua, imagem e semelhança, coroa da criação, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, você precisa descobrir sua real identidade em Deus. Você precisa descobrir sua real identidade. O que Deus fez você ser. Escute, você não é o que aconteceu contigo, você não é o que te disseram, você não é o que falaram, você é o que Deus diz que você é. Jesus disse para Pedro: quem diz os homens que eu sou? Uns Elias, outros João Batista, ou algum dos profetas. Isso perguntando aos discípulos. Ele disse: e vocês? O que vocês dizem? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. O que Jesus me ensina? Eu não sou o que os outros pensam que eu sou, eu não sou o que os outros falam que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Você é o que Deus diz que você é. Você é abençoado, você é vencedor, você é bênção de Deus. Deus te escolheu para ser uma bênção nesse mundo.
Você pode olhar para alguém que está do teu lado e dizer: você é especial. Você custou o sangue do Filho de Deus. Espírito Santo habita em você. Você faz parte da igreja. Teu nome está escrito no livro da vida. Breve Jesus vem para te buscar. Você é sal, você é luz, você é pedra, você é coluna. Deus tem te abençoado. Você é especial. Se você crê nessa palavra, dê um brado bem forte e aplaude ao Eterno aqui.